Então, como é que era feito essas audiências de princípio? A secretaria, quando ela pega a inicial que vem pelo advogado ou então que a gente faz na Secretaria da Vara, vou passar para vocês um videozinho, gravar para vocês um videozinho daqui mais uns tempos falando sobre essas tomadas de reclamação a termo, que o reclamante vai na vara e faz ali a sua reclamação mediante o diretor de secretaria ou um outro serventuário da justiça, né? Então, vindo essa petição inicial com as provas, monta-se o processo, né? Quando era físico montava ali na ordem cronológica, ou agora com método eletrônico monta dentro do computador já, né? E aí, quando esse processo é protocolado, que nem vai para juiz, exceto se tiver alguma preliminar, alguma coisa importante para ser apreciada pelo juiz, ou um pedido de antecipação de tutela, enfim, a própria secretaria já marca a audiência, gera o link, já encaminha para os advogados, encaminha para a parte, e se não tiver advogado no caso, vai para o oficial de justiça para a parte, ou vai pelo e-mail dele, ou vai pelos correios, enfim, tá? Então as partes são intimadas ali, existe uma série de determinações ali e orientações que dá um calhamaço de coisas, tá? Dá uma página inteira praticamente de orientação. Ali está dizendo qual é o dia, qual é a hora da audiência, qual é o traje que se deve se vestir, né? Porque se evita várias coisas. Há uma simplicidade muito grande na justiça, desse trabalho de modo especialista pela pessoa simples, humilde que sempre vai lá, tá? Então, foi um auê muito grande esse tempo atrás, saiu em jornal até inclusive de grande circulação no país, jornal nacional, onde um advogado não deixou um reclamante entrar porque ele estava de chinelo dizendo que aquilo não era condizente com os trajes para vir na Justiça do Trabalho. Então a Justiça refutou esse ato, tá? Porque o coitado do trabalhador muitas vezes vem do seu chinelinho de dedo, né? Que vem, claro, tem que vir limpinho, né? Isso não justifica se vir tudo sujo, enfim, tá? Mas venha com seu chinelinho de dedo. De repente a gente dizia sobre a bermuda, evite vir de bermuda, né? Que é às vezes até um ato de desrespeito, você está numa sessão, né? E falava também sobre os efeitos da ausência injustificada. Para o reclamante, por exemplo, o arquivamento do processo, ele poderia pagar custas, enfim. E para a reclamada, a revelia e a confissão ficta, ou seja, ela estava como que confessando que aquilo que o reclamante disse na peça inicial era verdade, tá certo? As testemunhas que era para ele trazer no máximo de quantos, rito sumaríssimo, por exemplo, até 2, rito ordinário 3 testemunhas, como juntar essas provas e como entrar no dia da audiência, que devia ter um computador, devia ter um celular com câmera e microfone, devia ter a conexão com a internet, isso não tinha como entrar se não tivesse uma conexão com a internet, enfim, tá? Uma coisa interessante que se dizia era que devia entrar 5 minutos antes. Isso era importante, porque às vezes a pessoa chega atrasada, já foi feito pregão e o juiz já ditou até um parágrafo para mandar arquivar o processo, no caso da ausência do reclamante. O reclamante chega e ele dá uma justificativa lindíssima, né? Ele dá uma justificativa que é plausível. Aí o juiz ouve a reclamada, tudo, e muitas das vezes nem concorda com prosseguir o processo, mas o juiz, diante do bom senso, mesmo porque ele vai entrar com outra reclamação depois, o juiz prossegue com a audiência, tá? Então o que acontece? Na primeira audiência é tudo tranquilo, mas a partir da segunda, terceira, quarta audiência, às vezes tem 10 audiências no dia, pode ser que ele chegou na audiência, ele entrou na sala virtual de audiência, mas não tem ninguém lá, tudo, né? Porque o juiz está numa outra sala virtual, fazendo audiência, instrução, que às vezes é para ser em meia hora, acontece de demorar 2, 3 horas, né? E aí ele vai cair numa sala de espera, tá certo? Isso é importante as pessoas saberem, porque muitos ligavam lá dizendo assim, mas eu tô aqui, mas não tem ninguém ali, né? Então ele entra numa sala de espera, e depois que acaba aquela audiência que estava sendo feita antes, o secretário de audiência vai redirecionar a sala, vai chamá-los, fazer o pregão virtual, né?
para que eles possam entrar na sala da audiência, que já tem número de processo, tem tudo ali, tá? E no final da audiência, o secretário de audiência ou a secretária de audiência vai disponibilizar dentro do processo o link dessa audiência gravada. Essa audiência é gravada por muitos juízes do começo ao fim. Começou a audiência, o juiz deu boa tarde ou bom dia para as partes, começa a gravação e ele diz, até inclusive fala por dever de ofício dele mesmo, para as questões jurídicas, dizer, ó, essa audiência está sendo gravada, tal, tá? Então começa a gravar a partir daí. Mas outros juízes, eles gravam mais a parte da oitiva mesmo da testemunha ou do depoimento das partes. É uma coisa interessante aqui que eu estou falando para você, tá? Às vezes a gente se confunde. As partes, elas dão depoimento, né? E elas podem mentir, tá certo? A parte testemunhal, ela é oitiva. E a testemunha, ela não pode mentir em juízo, né? Tanto é que elas são advertidas quando o juiz começa a ouvi-las e tal, tá?